glórias. Hebreus 10:8 diz assim: depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Será que você pode repetir comigo assim, ó? Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor. Aleluia. Ei, Jesus. Meu Deus. Deus é tão bom. Ah, Jesus. Na semana passada nós demos continuação à nossa série Basics. E nós falamos sobre a justificação. Quem estava aqui vai lembrar. Nós falamos de um pouquinho de como Cristo nos justificou através da sua obra redentora na cruz do Calvário. E nós falamos que nós somos agora regenerados, gerados novamente, feitos novas criaturas através de Cristo na nossa conversão, justificados pela graça através da fé que nós expressamos no Filho de Deus. Eu falei que na conversão nós entramos em alguns processos. O processo da regeneração, uma regeneração espiritual, e somos justificados instantaneamente por Ele. Justificação, para quem não estava aqui, é Deus removendo o problema do pecado. Existia um grande problema, o pecado, que causava separação entre eu e o meu Deus, e Cristo na cruz estava removendo o problema do pecado. A justificação é Deus transformando pecadores em justos. Deus olhando para o Adaelton, olhando para você, olhando para o Joãozinho e falando: eu não vejo mais um pecador, eu vejo agora um justo, porque Cristo o tornou justo. E eu falei que a justificação é concedida pela graça e ela é recebida pela fé. E isso é muito importante. Ela é concedida pela graça de Cristo, mas nós recebemos ela pela fé. É por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé. Nós recebemos ela pela graça, melhor, é concedida pela graça e recebemos pela fé. Então a justificação, ela acontece instantaneamente, quando eu e você aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus genuinamente, verdadeiramente. Escute, eu gosto de falar isso porque é importante. Aceitar Jesus não é apenas eu fazer uma oração aqui na frente na igreja, chorar aqui, derramar 2 lágrimas e falar: aceitei Jesus. Aceitar Jesus quer dizer, a conversão é mudança de vida, é crer que realmente Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu no meu lugar, que Ele foi aos lugares mais baixos, que Ele tomou cativo o cativeiro, que Ele ressuscitou, está sentado à destra do Pai, e que Ele voltará para buscar a sua igreja, e isso vai causar em mim mudança de vida. Então, se a sua conversão não causou mudança de vida, ela não é uma conversão genuína. Pastor, como assim, pastor? Eu pensei que era só fazer uma oração, levantar a mão e falar: eu quero Jesus, está salvo. Irmãos, não pense que todos serão igual àquele ladrão na cruz. O ladrão na cruz não teve tempo de descer da cruz e ter uma vida nova, por isso ele foi salvo sem mostrar nenhuma mudança. Mas se você quiser ser crucificado e aceitar lá na cruz, aí você pode se comparar. Mas o ladrão na cruz não fez nada disso. Você não está crucificado?
Então ele não teve a oportunidade de demonstrar mudança de vida, mas a renovação, a regeneração, a justificação, a obra que Deus fez na cruz do Calvário, ela causa em nós mudança de vida. Se não está mudando vida, é porque a regeneração ainda não está tendo seus efeitos. Ok? Estamos juntos? Então agora que nós somos regenerados, justificados, Deus já resolveu o problema do pecado. Ele agora vai nos declarar santos. Ele vai agora nos santificar e nos declarar santos. Quando nós aceitamos Jesus, somos regenerados, justificados, nós agora também somos santificados. Eu acabei de ler lá em Hebreus 10, que fala que Ele vai nos aperfeiçoar para sempre os que estão sendo santificados. Eu já preguei sobre isso aqui, já ensinei, mas vou ensinar novamente. Depois da nossa conversão, através da graça mediante a fé, Deus te separa para Ele. Agora, escute, a Bíblia fala que o Espírito de Deus ele é zeloso. Em outra parte fala que Ele é ciumento. Literalmente ciumento. Como assim, pastor? Quando Ele salva você, depois que Ele pagou o preço por você, e não foi qualquer preço, foi preço de sangue, Ele não aceita dividir você com ninguém. Ele não aceita dividir você com o mundo, Ele não aceita dividir você com Satanás, Ele não aceita dividir você nem com pessoas. O seu coração, a sua vida é dele. Ele pagou por você, preço de sangue. Então Ele não divide você com ninguém. Então o que Ele vai fazer? Ele vai separar você para Ele. Esse processo de separação é a santificação, é santidade. A palavra santidade significa separar. Santificação significa separar. Deus não divide você com ninguém. O que tem hoje talvez causado muito dano no Evangelho é muitas pessoas estarem pregando a hipergraça. O que é hipergraça? Que você pode viver de qualquer maneira, fazer o que você quiser e vir nos cultos adorar Jesus e Deus está tudo bem. Deus vai te aceitar do jeito que você está. Você pode pecar de segunda a sábado, fazer o que você quiser e no domingo vir aqui adorar a Deus. Irmãos, minha Bíblia fala que o meu Deus tem ciúmes de mim. A minha Bíblia fala que Ele é o meu Deus, o meu Senhor, pagou por mim. Eu sou escravo dEle, sou filho de Deus. Já não estou mais sobre o império de Satanás. Ei, Jesus! Então estão dizendo que eu posso viver uma vida dividida, mas a santidade não permite divisão. A santidade, ela causa separação. Ei! Olha, preste bem atenção. Oh, Jesus, agora é novinho. O pecado me separava de Deus. A santidade me separa do pecado. Ei! Você está entendendo? O pecado causava barreira, a santidade causa barreira entre mim e o pecado agora. O que me separa do pecado é eu estar separado para Deus. Jesus, aleluia. Então Deus, nós entramos num processo de santificação. Fala comigo, santificação. Santificação. Eu vou falar aqui, eu já ensinei, eu acho que os meus líderes já sabem, decore e salteado isso. Mas nós temos 3 processos de santificação, de santidade. 3 processos, eu quero que você lembre. 3 P's. É muito importante. A primeira santidade que eu quero que você aprenda é a posicional. Como assim, pastor? Santidade posicional. Vocês sabem, já ensinei isso aqui. Posicional. No momento que eu aceitei Jesus, recebi Ele e o Espírito Santo habitou em mim, eu sou declarado santo. Eu saio de uma posição de pecador para uma posição de santo. Não é algo que precisa de muito tempo. Ela não é algo que vai ser ao longo da minha vida. Não, no momento que eu aceitei Jesus e o Espírito Santo habitou em mim, eu sou declarado santo por Deus. Por que isso é importante? Isso é tão importante, preste bem atenção. Porque Deus não pode habitar em alguém que não é santo. Jesus, eu pensei que, só um amém aqui. Eu pensei que você ia dar tanto glória a Deus porque Deus te falou que você é santo. Escute, Deus, o Espírito Santo, a pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, não pode habitar em quem não é santo. Por isso Ele falou, você é santo. Ele nos declarou santo. Essa é a santidade posicional. É algo que Deus faz instantaneamente na minha conversão. Santidade posicional, santificação posicional, é Deus nos declarando santos quando nós nos convertemos. E ela é instantânea, irmãos.
Você deixa de ser pecador para ser santo. Você sai de ser afastado de Deus para ser separado para Deus. É a sua posição em Deus. Deus te posicionou como santo, assim como Cristo é santo. Por quê? Porque Cristo na cruz do Calvário nos deu não só a sua justiça, mas também a sua santidade. Ah, Jesus, eu pensei, meu Deus. Você está acordado? Daniel, vai lá e faz um café forte para todo mundo. Eu acho que está todo mundo dormindo. Irmãos, uma vez eu falei isso numa igreja pentecostal. Foi tanto aleluia, tanto glória a Deus. Preste atenção. Deus olhou para você e falou: eu não te vejo mais pecador. Eu te vejo santo agora. Eu te vejo regenerado, justificado, posicionalmente santo. Toda a barreira que estava entre eu e o meu papai foi retirada. Ele falou assim: agora não só eu posso ter comunhão, eu posso habitar dentro de você, eu posso morar dentro de você, eu posso andar com você, viver com você, dormir com você. Você é santo. Aleluia, glória a Deus. É interessante que Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, ele fala assim: vocês são crentes carnais, atribulados, vocês são cheios de falhas, vocês querem matar um ao outro. E no capítulo 1, sabe o que ele fala? Mas eu sei que vocês são santos em Cristo Jesus. Que contradição é essa? No capítulo 1, versículo 2, fala que os coríntios são santos. No capítulo 3, fala que eles são carnais. Por quê? Ele estava falando de uma santidade posicional. É uma santidade que eles conquistaram através da conversão. Não quer dizer que a minha vida seja perfeita, ou que eu seja santo nas minhas ações, mas quer dizer que o meu espírito foi santificado, e o meu espírito agora pode ser a habitação do Espírito de Deus. Ah, meu irmão, quando eu entendi isso, mudou a minha vida. Eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Porque é verdade, nós olhamos para alguns crentes e nós falamos: você deve ser da igreja de Coríntios. Você é corintiano. Só pode. Irmãos, você deve ser da igreja de Coríntios, porque Paulo fala: mas são tão carnais, tão meninos, tão imaturos. Mas Paulo fala: mas vocês são filhos de Deus, vocês são santos, e por isso eu tenho que amar vocês. Vocês são problemáticos, mas eu amo vocês. Por quê? Porque eu sei que Deus declarou vocês santos. Vocês são corintianos no coração, mas santos no espírito. Gente, é brincadeira, eu sou gremista, só para falar assim, deixa eu ficar. Então nós somos santificados, nós somos santos. Você está numa posição de santo. E por que isso é importante? Isso é muito importante, porque até você saber quem você é, você não pode agir de acordo com a sua nova natureza. Você entendeu ou não? Vou repetir, peraí. Você entendeu o que é? Enquanto você não saber quem você é, você não vai poder agir de acordo com a sua nova natureza. É importantíssimo. Você precisa saber quem você é, para depois você aprender o que você deve fazer, como você deve agir, como você deve falar, como você deve responder, como você deve ser, como você deve andar, como você deve vestir. Se você não entende que você é santo, você nunca vai poder agir como santo. Ei, isso é importante. Os crentes hoje falam: eu sou miserável pecador, e daí eu vivo uma vida de pecado, porque eu sou miserável pecador, eu vivo uma vida de qualquer jeito. Pastor, é porque eu peco muito, é porque, Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? É verdade, mas Deus te declarou santo. Você tem que entender que a sua natureza é santa, você tem que entender que você foi regenerado para ser santo, então você age pela santidade. Ei, aleluia, você precisa entender quem você é primeiro, para depois você começar a agir de acordo com a sua nova natureza. E esse é o grande problema do evangelho falso, que muitos querem fazer primeiro para depois serem. Você já viu o evangelho das obras? Que foi pregado por muito tempo nas nossas igrejas, que primeiro eu faço para depois eu ser pastor. Primeiro eu tenho que ser perfeito para depois eu ser santo. Pastor, primeiro eu tenho que parar com isso, parar com aquilo, mudar isso. Eu tenho que fazer isso, tenho que orar 24 horas por dia, tenho que jejuar 7 dias por semana, para que eu consiga alcançar a santidade. Eu vou falar depois da progressiva para vocês, mas não de cabelo, mas a santidade progressiva. Mas primeiro, porque isso as mulheres entendem muito bem, não é isso que eu estou falando. Muitos querem fazer primeiro para depois serem. Estão invertendo o processo. Primeiro você é para depois você fazer. Não, peraí. Não, vocês estão dormindo, gente.
Ei, primeiro você é, depois você faz. Primeiro Cristo fez, para depois você corresponder. Preste bem atenção. Se você sabe quem você é, você age de acordo com aquilo que você é. Ah, Deus, aleluia. É necessário primeiro entender quem eu sou, para depois eu poder viver, que eu possa viver de acordo com a nova natureza. Então, para você agir como um filho de Deus, você tem que primeiro entender quem Deus é. Você tem que ter uma revelação de que Deus é Pai. Se você não entender a paternidade de Deus, você nunca vai se ver como filho. E se você nunca se vê como filho, você nunca agirá como filho. Ei, eu estou falando para alguém aqui? É que às vezes nós estamos, olha, preste bem atenção. Às vezes nós agimos como se nós fosse apenas aquele serviçal, aquele mais baixinho lá, aquele que não tem direito de nada, aquele que é deixado de lado, não é convidado para as festas, porque nós não entendemos que nós fomos feitos filhos. Quem é filho, entende a sua natureza de filho, começa a agir como filho. Filho tem autoridade na casa do pai, tem direitos na casa do pai, tem regalias na casa do pai, tem a cobertura do pai, tem a proteção do pai. Se você entender que você é filho, você age como filho. Então, se você entender que você é santo, você age como santo. Ah, Jesus. Aleluia! Oh, diz, olha o que diz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, por favor. Você conhece muito bem esse versículo. 1 Pedro 2, 9. Ele é citado em todos os congressos de jovens. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas olha o que ele fala. Espera aí, nós não podemos só ler. Volta lá. Nós não podemos só ler e deixar passar. Vós, porém, sois. O que ele falou? Vós, porém. Então, primeiro você é. Preste atenção. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, primeiro você é para depois você fazer. Primeiro você entende quem você é. Eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou o povo santo, a fim de proclamar as virtudes daquele que me tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Então, quando eu entendo que eu sou santo, agora eu posso proclamar. Ah, Jesus, isso muda, gente. Primeiro você é para depois você fazer. Somos santos aos olhos de Deus. Deus olha para você, Ele vê santidade em você. Nós somos santos. Por quê? Lembra que eu falei da justificação? Deus, na sua santidade, não poderia habitar ou ter nenhum relacionamento conosco. Fere a sua santidade, fere a sua justiça. A condição necessária para o Espírito de Deus habitar em nós é santidade. Ele habita em você? Ele habita. Diga um amém bem forte, por favor. Ele habita em você? Amém, glória a Deus. Então, se Ele habita em você, Ele já te considerou santo. A glória a Deus. Então, nós precisamos entender que em Cristo nós somos santos. Agora, quando você entende que você é santo, o viver a santidade se torna uma resposta natural e automática daquilo que você entendeu. Muitos estão lutando contra a carne. Escute, eu não estou falando de perfeição, me entenda muito bem isso. Mas muitos estão lutando contra vícios, contra a carne, contra a velha maneira de viver, o velho homem, porque ainda não entenderam quem são em Cristo, que foram feitos novas criaturas, que foram regenerados, que foram santos. Aí não conseguem responder aos requisitos da santidade. Mas quando você tem convicção, entendimento de quem você é, da santidade que Ele te colocou, você agora responde automaticamente, naturalmente, aquilo que você é. Quando você tiver vontade de pecar, você vai dizer, não, peraí, eu sou santo. Quando o Satanás vem colocar na sua mente alguma coisa que fere a santidade de Deus, fala, não,
eu sou santo. Ei, não, ei, quando ele vier te acusar, quando ele vier te atentar, quando ele vier te atribular, você, não, eu sou santo. A minha resposta é de acordo com a minha nova natureza. Eu era assim, Satanás, mas Cristo morreu por mim, agora eu sou santo. Ei, Jesus, aleluia. Então antes de fazer, seja. Antes de fazer, entenda quem você é. Ele já te santificou. Então a santidade posicional, ela não depende de nós, ela depende daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Totalmente, inteiramente, o que Cristo fez no Calvário foi que nos posicionou como santos. Os apóstolos tinham a mesma santidade posicional que nós temos. Os apóstolos tinham a mesma santidade posicional que nós temos. Eles não eram melhores ou piores do que nós. O mesmo sangue que pagou pelos pecados deles, pagou pelos nossos pecados. Preste atenção nisso. O mesmo sangue que pagou pelo pecado deles, pagou pelo nosso pecado. Por que Jesus pagou pelo nosso pecado? Qual foi os efeitos? Apenas para eu ser justo? Foi só para, quando ele me limpa, escute, quando alguém é puro, nós chamamos ele do quê? Limpo, puro, santo. Se ele me purificou de todo o meu pecado, como nós falamos aqui regularmente, o sangue dele nos lavou de todos os nossos pecados, automaticamente eu me torno santo. Se eu não tenho mais pecado para pagar, automaticamente ele me tornou santo. Então eu fui santificado por ele. Agora, nós somos santos em posição. Deus olha para nós e nos vê santo. Mas existe outra etapa, outra fase da santificação, e essa eu chamo de progressiva. Porque nós somos santos em posição e estamos sendo santificados progressivamente. Como assim, pastor? O meu espírito já é santo, santificado. Mas a minha carne e a minha alma precisam ser santificadas progressivamente. Agora, a minha natureza não vem da minha carne nem da minha alma. A minha natureza, a minha nova natureza, ela está no meu espírito, ela vem do meu espírito. Você entendeu isso? Está complicado? Não? Gente, nós temos 3 partes: espírito, alma e corpo. O meu espírito foi santificado. A minha natureza, quem eu sou, está no meu espírito. A minha alma são os sentimentos, são aquilo que leva minhas emoções. E a minha carne e o meu corpo. Então, o meu espírito foi declarado santo para que o Espírito Santo pudesse habitar nele. Eu recebi uma nova natureza, uma nova criatura sou no meu espírito. Agora a minha carne e a minha alma estão sendo progressivamente santificados. Você está entendendo? Estão comigo? Então, santificação progressiva é nós agora vivendo e expressando a nossa santidade posicional. Quando nós expressamos o que nós somos, nós estamos agora sendo santificados progressivamente. Irmãos, se você está parado no tempo, então a sua santidade progressiva ainda não está funcionando. Se você está parado, eu nasci assim, vou morrer assim, é porque eu sou assim, é porque o meu gênio é assim, é porque a minha personalidade é assim, é porque eu sou assim mesmo, eu fui criado assim, porque meus pais eram assim. Se você está parado nisso, nessas desculpas, você não está vivendo a santidade progressiva que Cristo nos ofereceu. Porque a santidade progressiva, ela faz a gente falar assim: eu era assim, mas estou tentando ser assim. Eu vivia assim, mas agora eu quero ser como Cristo. Eu vivia como a minha carne queria, mas agora eu ando segundo o Espírito. A santidade progressiva me leva a ser mais parecido com Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Então, é pôr em prática a santidade que Cristo me concedeu lá na cruz. Essa é a santidade progressiva. Quando você entende quem você é, agora você busca viver de acordo com a sua nova natureza. E você busca agora entender que a santidade não pode residir apenas no meu espírito. Ela precisa ser também na minha alma e também na minha carne. Porque quando o espírito é fortalecido, ele consegue ter domínio da alma e da carne. É por isso que a Bíblia fala que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Os dois estão sempre em conflito. Mas quando eu entendo quem eu sou e eu fortaleço o meu espírito, a minha carne tem que estar sujeita ao meu espírito. Ei, Jesus, estou falando para alguém aqui? Será que eu estou falando? Olha, a nossa santidade revela a nossa revelação daquilo que Cristo fez na cruz por nós.
Algumas pessoas ainda não entenderam que não foi só morrer para me livrar dos meus pecados naquele momento. Não foi só morrer para que eu tenha uma vida boa aqui, não é nada com isso. Gente, Ele morreu para que um dia eu seja exatamente como Ele. Ele morreu para que um dia eu possa passar a eternidade com Ele. E Ele está neste mundo me preparando para que eu me pareça cada vez mais e mais e mais com Ele. Leia comigo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, por favor. 1 Pedro 3,15. Olha o que diz. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sendo sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, e de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Olha como ele começa. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração. A santidade posicional, ela fala de Salvador, porque Ele veio, nos salvou e nos posicionou como santos. A santidade progressiva, aquela que eu vivo no meu dia a dia, ela fala do meu Senhor. Porque a santidade progressiva precisa que eu tenha uma revelação do senhorio de Cristo sobre a minha vida. Enquanto eu não entender o senhorio de Cristo sobre a minha vida, eu não consigo viver uma santidade progressiva. Eu não consigo viver uma vida santa. Porque, gente, é tão legal, é tão bom nós aceitarmos Jesus como Salvador. Meu Deus, pastor, eu estava indo para o inferno, Ele está me levando para o céu. Meu Jesus, pastor, Ele morreu no meu lugar. Era para ser os meus pregos, era para ser as minhas costas sendo chicoteadas, era a minha coroa. É tão bom, Ele morreu no meu lugar, Salvador. Mas agora a parte mais importante da salvação é o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Sem o senhorio de Cristo na nossa vida, nós não podemos receber aquilo que Ele fez como Salvador. Ai, Jesus, isso aqui é importante, gente. Eu estava com os homens na sexta-feira e nós falávamos sobre isso. Que enquanto eu não receber Ele como meu Senhor, eu não tenho o direito de chamar Ele meu Salvador. O senhorio de Cristo é o que me leva a ter uma vida de santidade. Por quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, eu não vivo mais na carne. É Ele quem vive em mim. Eu vivo para Ele, por Ele e para Ele. É tudo dEle. Você está entendendo? Então, enquanto eu não entender que Ele é o Senhor da minha vida, eu não posso ter uma santidade progressiva. Eu não posso ver progressivamente me tornando mais santo. Então, andar em santidade é entender o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Aí Ele falou: você é santo, te posicionei como santo, mas agora se santifique. Parece até loucura, não é? Gente, na Bíblia existe um conceito, principalmente quando nós falamos de profecias, de que now and not yet, agora, mas ainda não. Em outras palavras, Ele cumpre algo agora, mas Ele ainda está cumprindo algo maior. Ok? Então vamos lá, eu vou tentar explicar isso de uma maneira melhor. Eu fui salvo, estou sendo salvo, e quando Ele voltar serei salvo completamente. Entendeu? Eu sou santo, estou sendo santificado, e um dia serei completamente santo. Então, o que Ele está falando aqui é: vocês precisam ser santos, vocês são santos, melhor, mas busquem se santificar. Você é santo, então viva como alguém que é santo. Você é santo, então haja como alguém que é santo. Você é santo, então fale, responda, reaja como alguém que é santo. Olha o que fala 2 Coríntios 7:1, por favor. 2 Coríntios 7:1. Jesus, aquela hora está muito rápida. Ora, amados, portanto, amados meus, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Você já tinha parado para prestar atenção nisso? Olha o que ele fala. Capítulo 1 do livro de Coríntios, ele fala: vocês são santos. No capítulo 7 de 2 Coríntios, ele fala: irmãos, agora vocês que têm essas promessas, purifiquem vocês mesmos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito,
aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Ele fala, você já é santo, mas você precisa se aperfeiçoar em santidade. Você é em posição, mas precisa aperfeiçoar a sua santidade progressivamente. Na prática, na experiência, você precisa viver santidade. E é tão interessante que Hebreus fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível nós vermos o Senhor sem santificação. Gente, peraí, eu vou falar. Vocês estão, é muita coisa, estão meditando. Eu imagino que a mente de vocês deve estar assim: nossa, que legal, liguei com aquele texto lá. Nossa, eu estou assim. A minha, quando eu vejo você em silêncio, para eu me resguardar, eu fico pensando, nossa, deve ser tão profundo que eles estão meditando na palavra assim, está falando lá no espírito, lá na alma, lá na mente. Eu só imagino vocês assim, viajando na palavra de Deus, imagina? Então eu sei que é profundo, por isso estão em silêncio. Sem santificação é impossível ver o Senhor. Mas espera aí, Ele já me fez santo. Ele não está falando da santidade que Ele já colocou no seu espírito. Ele está falando da santificação da alma e da carne. Ele está falando da santificação progressiva. Nós precisamos buscar santificação. É um processo. É um processo de santificação, uma busca constante por santificação. É por isso que Jesus falou assim: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. O negar a si mesmo é o processo da santificação. É nós nos negarmos a nós mesmos. Santidade é o processo de quebrar o domínio do pecado em nossas vidas e nos submetemos ao domínio do Espírito Santo. Você entendeu o que eu falei? Eu quero ver se você entendeu então. Santidade é o processo de quebrar o domínio do pecado e nos submetermos ao domínio do Espírito Santo nas nossas vidas. Como assim, pastor? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele não tem mais domínio, pastor, mas eu vivo pecando. 1 João capítulo 3 fala assim: aquele que continua na prática do pecado não é de Deus. É simples assim. Nós às vezes queremos passar a mão na cabeça das pessoas e falar: tadinho, é por causa da criação dele, não sei o que, e tal e tal. Gente, a gente faz muito babying com pessoas. A Bíblia fala: aquele que vive na prática do pecado não tem Deus dentro dele. É simples assim. Ninguém que tem o Espírito Santo pode viver na prática do pecado. É impossível. É impossível você estar bem, o Espírito Santo habitar dentro de você, se você vive uma prática de pecado. Não tem como. Deus não pode habitar onde o pecado habita. A Bíblia fala assim: vocês não podem servir dois senhores, vão agradar um e aborrecer o outro. Ou vocês são do pecado ou são de Deus, ou vocês são do mundo ou são de Deus. Em cima do muro é lugar do diabo. Eu falo isso aqui, que foi o diabo que construiu o muro. Ele tem uma escritura do muro. Você estando em cima do muro, vivendo uma vida aqui, uma vida lá, em cima do muro o diabo te domina. Ela é propriedade dele. É propriedade dele. Olha o que fala, Romanos 12:1. Eu sei que você conhece salteado, já do cor salteado, mas Romanos 12:1, abre comigo, por favor. É importante isso. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que ele fala: vocês precisam oferecer o corpo de vocês como um sacrifício a Deus. É algo que nós fazemos. Preste atenção nisso, isso é muito importante. A santidade posicional, aquela que Deus nos declarou, Ele fez sozinho, nós não tivemos parte nisso. Mas a santidade progressiva, aquela que nós vivemos todos os dias, é um trabalho conjunto entre Deus e nós. É um esforço conjunto entre Deus, o Espírito Santo, e nós. Por isso que ele fala: vocês precisam apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu amo esse exemplo aqui. Eu já dei ele aqui na igreja, mas eu amo esse exemplo, porque ele vai exemplificar bem o que eu estou falando. Eu vou explicar para você a diferença da santidade posicional e a santidade progressiva. Quando nós viemos para este país, o nosso sonho aqui neste país é nos tornarmos o quê? Cidadãos americanos. Ou pelo menos da grande maioria. Tem uns atribulados que, não quero, sou negócio de ser brasileiro e tal. Tribulado.
Eu aqui lutando 23 anos para me tornar americano, não consegui ainda, e você não quer. Mas, então, o nosso sonho é nos tornar cidadãos americanos. Quando você finalmente consegue e faz a sua cidadania americana, você tem o papel na mão e fala: agora eu sou americano. Essa é a santidade posicional. Você foi posicionado como um cidadão americano, mas você ainda não é um cidadão americano completo. Por quê? Porque nós imigrantes, muitas vezes nos tornamos cidadãos americanos, mas vivemos uma cultura brasileira. Mas, gente, como eu conheço de cidadão americanos que não sabem nem falar o idioma, nem o idioma não falam, mas são cidadãos. Eu aqui, desde cedo, estudei aqui, né, vivi no meio dos americanos. Misericórdia, brincadeira. Mas assim, então, muitos recebem o papel, a posição de americanos, mas não vivem a cultura dos americanos. Não conseguem aprender o idioma americano. Eles têm todos os direitos de um cidadão. Perante a lei, eles são considerados cidadãos. Eles têm autoridade cidadã no país. Eles vivem todas as leis, direitos, regalias, privilégios de um cidadão, mas não conseguem viver uma cultura de cidadãos. O que é isso, pastor? Porque o papel te posicionou como cidadão, mas a cultura é progressiva. Você não pode sair de uma cultura brasileira que você viveu 20, 30, 40 anos da sua vida e esperar que amanhã você vai ser totalmente americano. A não ser o Michael que consegue fazer isso. Não tem como. É impossível. Então, progressivamente você vai agora adquirindo alguns elementos da cultura americana e você vai celebrando o 4th of July, né? Dia da independência americana. E os feriados a gente gosta. Todos os feriados nós celebramos, não é? Por quê? Porque é bom. E você começa a falar: hi, how are you? Né, não é? E você começa a falar, e você começa a se virar no idioma. E pouco a pouco você vai virando cidadão americano agora, culturalmente, mentalmente. Você vai adquirindo a cultura, o que é ser um verdadeiro americano. Isso é posição contra progressiva. A posição é o papel que você recebeu e falou: você é cidadão. A progressiva é aquilo que você vai agora se parecendo mais e mais com os americanos. Mas tem uma coisa que esse exemplo não pode contar, que esse exemplo não funciona, e eu vou lhe explicar. Porque nesse exemplo que eu acabei de falar para vocês, no exemplo mundano, você pode ter duas cidadanias. Você pode ter dupla cidadania, talvez até tríplice, né? Você pode ser cidadão de vários lugares, mas no reino espiritual, no reino de Deus, não existe dupla cidadania. Ei! Uma vez que você se tornou cidadão do reino, você deixa de ser cidadão do mundo de uma vez por todas. Deus não aceita compartilhar você com ninguém. Ei, eu agora recebi posição, e agora eu fui inserido no reino. Eu ainda estou me livrando da vida do passado, mas eu já renunciei à minha cidadania mundana. Eu não pertenço ao diabo, eu não pertenço ao mundo, eu não pertenço ao que eu fazia antes. Eu sou um cidadão do reino, e eu sou filho do rei. Aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom, aleluia. Então, santidade progressiva é você aprender a ser aquilo que você já é. É você aprender a ser aquilo que você já é no seu espírito. Glória a Deus. Glórias, agora eu vou lhe falar, são 3 P's, ok? É a progressiva, não, é a posicional, a progressiva e a perfeita. Fica de pé comigo para eu terminar, que fica mais espiritual vocês em pé. Nós estamos progressivamente sendo santificados, e progressivamente nos santificando, para que nós nos pareçamos cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Agora existe uma santidade que ela é perfeita. Essa Cristo tem na sua plenitude. Ela é uma santidade perfeita. E quando nós chegarmos no céu, a Bíblia fala assim, que na verdade antes até de nós chegarmos no céu, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que ele fala assim: irmãos, vou lhe contar um mistério. Nem todos vamos dormir, mas nós todos seremos transformados. Olha só, peraí.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é isso? A transformação do corpo não é só para me dar um corpo que não tem dor, que não fica cansado, que pode voar, que pode trasladar as paredes, pode atravessar. Não, não é isso. Ele está transformando a minha velha natureza de uma vez por todas em minha nova natureza. Ele está tornando aquela santidade que era posicional agora como uma perfeita. Ei, escute. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, com a voz de arcanjo, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com Ele nos ares. Neste momento da transformação, nós vamos alcançar a nossa santidade perfeita. O que é isso? O domínio do pecado será quebrado de uma vez por todas. Nós não seremos mais atribulados nem no espírito, nem na alma e nem na carne, porque agora o pecado perdeu o domínio contra a nossa carne. Aleluia! E nós vamos passar uma eternidade descobrindo quem é Deus. Como assim, pastor? Preste atenção. Preste bem atenção. Algumas pessoas, eu falava com os homens sexta-feira, algumas pessoas pensam que no céu vai ser, sabe, nós vamos estar sentados numa grama verde, verdejante, aquele rio correndo, aquele anjinho tocando harpa, e nós lá só sentados. Irmãos, nós vamos passar uma eternidade conhecendo o nosso Deus. Só que não vai ter mais barreira. Por quê? Porque eu sou santo, Ele é santo. Ele é santo, eu sou santo. Eu sou santo, Ele é santo. Eu vou ter completo acesso ao meu Deus. E eu vou passar eternidade conhecendo a grandeza, a beleza, a bondade, o amor, a justiça. Eu vou conhecer por Ele verdadeiramente. Eu vou ver Ele face a face. Quando eu estiver na minha santidade perfeita, nada nos separará do amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Preste atenção. Mas você precisa saber quem você é, para você andar de acordo com aquilo que você é, para um dia você chegar a ser quem você realmente é. Você não entendeu nada, né? Eu vou falar de novo. Você precisa saber quem você é, para você andar de acordo com quem você é, para um dia você chegar a ser quem você verdadeiramente é. Você entendeu ou não? Gente do céu, tá difícil? É mesmo? Amém. Vem cá, repete para mim, eles. Vem cá. Ei, você já é, você só não sabe andar como você já é. Irmãos, entenda que você é santo. Ele te santificou. Nada te separa de Deus. Nada vai te separar. Você já é. Comece a andar em santidade. Comece a amar santidade, comece a viver santidade. Ah, pastor, mas eu fazia, irmão. Você fazia, você não faz mais. Você antes era separado de Deus, você agora é amigo de Deus, filho de Deus. Ande na santidade que Ele te deu, porque quando você anda em santidade, você resiste o diabo, e quando você resiste o diabo, ele foge de você. Aleluia, glória a Deus. Você já imaginou um dia? Ei, Jesus, hey, você já imaginou quando nós chegar na eternidade? Marina do céu, nós vemos só como sombra. Nós não entendemos nada de Deus ainda. Nós não conhecemos nada. O que nós entendemos e conhecemos aqui, que nos faz chorar, nos faz pular, nos faz gritar, não se compara. É uma eternidade conhecendo o santo. É uma eternidade dizendo santo, 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 bendito, amado, glorificado. Nós vamos passar com Ele para sempre. And you know what? Tem pessoas que não entendem isso e estão abrindo mão da sua eternidade pelos prazeres terrenos, passageiros. Estão abrindo mão porque viver santidade é muito difícil. É muito difícil porque você não entendeu quem você é. Quando você entende quem você é, quando você entende o que Ele fez por você, quando você entende quem o Filho é, a santidade se torna mais fácil, porque ela não depende só de você. Escute, não é só você, é o Espírito trabalhando através de você. Ei, Paulo fala assim: eu me esforço, mas aí ele fala: todavia não sou eu, mas é a graça de Cristo em mim. Ei, eu me esforço, mas é o Espírito trabalhando em mim. Jesus, aleluia. Ele fala: para esse fim eu me empenho, esforçando-me o possível, segundo o poder de quem? De Cristo, que opera poderosamente em mim. Coloca aí Colossenses 1:29, por favor. Eu quero mostrar para você. Sabe como você vai vencer o pecado?
como você vai vencer as lutas, como você vai rir na cara do diabo, ele vai ter que fugir de você, é quando você entende Colossenses 1:29. Colossenses 1:29, por favor. Jesus abençoa quem está lá atrás. Ah, Deus, ei, olha só, é para esse fim que eu me empenho. Então eu tenho o meu empenho, eu tenho a minha parte, eu tenho que me esforçar, ok? É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Eu me estico, eu me rasgo, eu digo não para minha carne, eu faço tudo, mas ele fala assim: segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Então eu me esforço, eu me empenho, mas é o poder de Cristo que faz tudo isso ser capaz, ser possível. E você está lutando aí na sua carne sozinho, pensando: eu tenho que vencer, pastor, eu não consigo mais. Irmãos, entenda quem você é. O poder do Deus Altíssimo habita dentro de você. Ei, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, a plenitude, Ele habita dentro de você para te empoderar. Não importa o tamanho da luta, maior aquele que está conosco. Aleluia.